Então, outro ponto importante também é entender a diferença de uma pregação para uma aula, né? Eu queria ficar um bom tempo nisso aqui. Por quê? Porque é o problema que eu falei do estilo artístico. Tem pessoas que têm um estilo artístico que é um estilo mais, digamos assim, que não é o estilo avivalista, que é aquele estilo que vai realmente agitar, que é muito bom, tá? Não estou dizendo aqui que o estilo avivalista não é bom. Ele é genuíno, ele é muito bom, ele é muito importante para a igreja. Só que ele não é o único, como eu falei anteriormente. Tem um outro estilo ali que não vai ter esse agito todo. E aí o pessoal fala, eu fui para assistir a mensagem, mas eu tive uma aula. Será que teve mesmo? Talvez não. Talvez você realmente teve uma pregação e você não está entendendo a diferença da pregação para uma aula. Então vamos entender aqui de uma forma bem prática. Quando você vai, por exemplo, para a escola bíblica dominical, você está tendo uma aula, você não está tendo uma pregação. Então o objetivo da aula é fazer com que você aprenda determinado assunto. Às vezes você vai ter aplicação na sua vida pessoal, às vezes não. Então, se eu estou estudando sobre a história de Israel, aí vem um monte de rei, e vem o Jeroboão, e vem não sei quem, e vem o rei não sei da onde, e a gente fica falando disso mais de uma hora, né? E acaba, termina ali, paramos hoje aqui no reinado de Ezequias, na semana que vem a gente continua do Ezequias, tá bom? Aí tu fala, mas o que eu vou tirar para a minha vida disso aqui, cara? Então isso aí você vai fazer no outro momento. O objetivo da aula é te contar a história de Israel. Ela não está trazendo para você... É claro que o professor ele vai tentar ali na aula, para o pessoal não dormir, ele vai tentar tirar algumas lições práticas para a vida da turma, tá? Então, geralmente o que eu faço, eu sempre foco muito nos erros dos personagens, né? O pessoal fica bravo, aí ninguém dorme, né? Então, é uma forma também de o pessoal não dormir. Então, o que acontece? Você vai tentar usar uma forma ali de talvez aplicar uma coisa ou outra, mas o objetivo da aula não é esse. O objetivo da aula não é trazer ali uma aplicação prática sobre a história de Israel. Agora, quando eu falo de uma pregação, é diferente. A pessoa ela vem aqui na frente, ela vai pregar em cima da história de Abraão. Se ela ficar só na história de Abraão, e fica o Abraão lá, e o Abraão vai para cá, o Abraão vai para lá, e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e acabou. Deus abençoe e até amanhã. Aí você fica, mas o que eu disse da minha vida? Quer saber de Mesopotâmia? Quer saber desse negócio? Então você fica meio perdido, né? Por quê? Porque o objetivo da pregação é trazer alguma coisa para a sua vida. Você tem que chegar ali, eu aprendi isso, né? Se você consegue, terminou a pregação e falar, eu aprendi que eu preciso ler a Bíblia mais vezes, né? Você aprendeu alguma coisa, já é. Alguma história bíblica foi usada como pano de fundo para trazer essa lição para você. Então a gente conseguiu chegar numa aplicação prática. É por isso que a estruturação do sermão é muito boa. O sermão bem estruturado, a pessoa consegue lembrar bem o que ela está fazendo. Ela consegue ali sentar e depois ela lembra, olha, a pregação domingo foi sobre isso aqui, né? Foi sobre fidelidade a Deus, né? O irmão usou lá um exemplo, numa história do Antigo Testamento, a história de José, e a partir dessa história ele mostrou ali pra gente como é importante a gente ser fiel a Deus mesmo em meio a situações difíceis. Então, ela vai trazer uma lição prática. Agora, o estilo pode ser diferente, como eu falei. Às vezes o estilo que a pessoa trouxe para te dar essa lição prática é um estilo não avivalista, né? Que é geralmente o que a gente está acostumado na Assembleia de Deus. Isso não significa que não foi uma pregação. Isso não significa que foi uma aula. Cuidado com isso, cuidado com isso. Então, a gente precisa ter esse bom senso quando a gente está analisando pregações, tá bom? E aquilo, gente, a pregação, como eu vou falar aqui daqui a pouco, né, os erros são graves quando você viola o texto bíblico, né? Às vezes a pessoa errou o nome de um personagem, errou alguma coisa, isso é super normal, tá? Não fica super nervoso, estressado, isso acontece, entendeu? A questão da oratória também, às vezes é complicado ali, você trazer as emoções do texto para o público. Às vezes a pessoa pode estar tranquila aqui e ela, para trazer as emoções é mais difícil. Por exemplo, o reverendo Hernandes Dias Lopes, né, que é uma referência aí de pregação hoje, ele não tem a pregação avivalista. Mas ao longo se você pega uma pregação dele de vários anos atrás e pega uma hoje, e aí você me diz depois. Você já viu uma curva muito acentuada, principalmente em termos da oratória dele. Ele melhorou muito na oratória dele. Hoje ele consegue trazer muito mais
as emoções do texto para a gente do que há muito tempo atrás. Por quê? Porque as pessoas sempre vão evoluir, né? Sempre vão se aperfeiçoando, sabe? Então, por mais que a pregação às vezes não é aquele estilo mais avivalista, que é, como eu disse, muito bom e muito importante, às vezes ali, nesse estilo, ela consegue também trazer esses aspectos importantes para a gente. Então, sempre tem coisas a melhorar, tá? Não pensa aí que o interpretar o texto bíblico e trazer para a gente hoje, ele é metade do caminho, tá? Tem a oratória também que é tão importante quanto. E também a questão, né, que a gente vai abordar também, da vida de oração do pregador, né? Que ele precisa entender que, por mais que o conhecimento técnico ele é importante, nada disso é suficiente se você não tiver aí uma vida de oração, buscando a Deus, né, para trazer essa mensagem, senão as coisas não andam, tá? Então essa é a diferença de pregação para aula. A pregação ela vai te trazer uma aplicação prática. Você vai sair dali e você vai aplicar alguma coisa para a sua vida, tá bom? O bom pregador, ele vai dialogar com algum problema da sociedade. Ele vai conseguir estar com o jornal na mão. Você vai estar vendo o cara com a Bíblia na mão e com o jornal na outra, né? E você consegue fazer uma associação muito clara na pregação dele com o que está acontecendo. Então, um bom pregador ele vai fazer isso. Então, outros, como eu falei, né, às vezes vão ficar só no texto e aí a gente tem essa dificuldade. A gente tem uma outra dificuldade hoje também, que é a questão da pressa que as pessoas têm, né? Por conta... Tudo é muito corrido, né? A internet é muito rápida, a gente quer tudo para ontem. Então, assim, quando a pessoa vai trazer um sermão que vai explicar o texto antes de fazer as aplicações, se eu vou aplicar, por exemplo, um texto lá em Ezequiel, eu vou ter que explicar quem é o Ezequiel, vou ter que explicar quem está na Babilônia, eu vou ter que encontrar pontos de contato para vocês entenderem as referências, até chegar nas aplicações. Aí tem gente que perde a paciência, né? Até chegar na aplicação, o camarada já levantou e foi beber água, né? Porque ele não está aguentando mais falar do Ezequiel. Então, infelizmente, a gente tem esse problema hoje, tá? Você vai trazer um sermão que você vai explicar um pouco mais as coisas, o pessoal já fica meio revoltado. Então, a gente tem que encontrar um meio termo aí entre as coisas para conseguir pregar nos dias de hoje. Mas os desafios da pregação eu vou deixar para o irmão Luiz Carlos falar no domingo, tá?